Olá, seja muito bem-vindo ao Dalal e Companhia. E hoje nós estamos com a presença da grande Marise Matos. Hoje tenho o prazer de receber uma mulher que dedica sua vida à comunicação, à cultura e à valorização da arte em nosso país. Carioca, formada em jornalismo e com pós-graduação em gestão de projetos, Marise Matos construiu uma sólida trajetória na Vale, onde atua há mais de 35 anos. Na área de comunicação corporativa, liderou projetos marcantes, entre eles o redesenho da marca global da Vale, implantada em 5 continentes. Desde 2020, integra a liderança de patrocínios do Instituto Cultural Vale. Marise se tornou uma das grandes articuladoras do fomento à cultura no Brasil, acompanhando e impulsionando mais de 1.000 projetos culturais. É uma mulher de visão, de sensibilidade e de profunda crença no poder transformador da arte. Marise, muito obrigada pela presença. É um prazer pra gente, né, Dalal? Eu que agradeço a Marise estar vindo aqui no nosso programa, que não é só meu, é de você também, e seu também. E fico muito feliz e agradeço esta generosidade, esta honra de estar aqui hoje conosco. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui. Marise tem uma grande trajetória na Vale e hoje em dia lidera o Instituto Cultural Vale, né? O que te motiva a continuar incentivando, trabalhando pela arte, pela cultura do país? Bom, essa motivação não é da Marise, é de um grande time. Nós temos aí uma liderança com algumas pessoas, eu não sou a única, mas é um espírito que é de todos que estão ali. É aquele desejo de promover transformação por meio da cultura. Então, isso é o DNA do Instituto Cultural Vale, isso está no nosso DNA. Cada um que está ali busca isso e, mais do que busca, vibra com isso. Porque a gente realmente acredita no poder transformador da cultura. E é muito bom de ter assim, um pensamento, através de uma entidade da importância, que dá o exemplo do que a cultura pode fazer para um país, o que a educação e a cultura estão interligadas. Se você faz cultura, você está dando educação. E é imprescindível a cultura num país jovem como o Brasil, e que é um continente. Então, a sua presença e a sua participação junto com esse empreendimento que honra o Brasil é muito importante. O Brasil devia servir de exemplo para muitas e muitos outros. Estava comentando agora, né, Marise, que esteve em Belém, né, para a inauguração de um novo espaço por lá, um novo teatro por lá. Sim. Então você consegue verificar no teu trabalho, no dia a dia, né, como a arte vai mudando esses lugares, né, vai ajudando a construir, a modificar, a transformar. Você consegue identificar isso nos projetos que vocês atuam? Essa vivência das pessoas com relação à arte? Certamente, Roberta. Eu acho que o nosso trabalho ele transforma vidas de pessoas e lugares, porque é isso, uma coisa está interligada na outra. Então, recentemente, estava comentando com o Dalal, o Museu das Amazônias está um museu primoroso, de um excelente nível, um museu de todas as Amazônias e que está encantando. Nós atingimos em 10 dias de abertura 20.000 visitantes. Então é uma coisa, um motivo de muito orgulho fazer parte. E é uma trajetória que nós do Instituto, nós brincamos que nós somos aquele patrocinador, que não é aquele patrocinador que aporta uma verba, pede a marca e fica lá. Não. Nós gostamos de fazer junto, nós gostamos de participar. Então, no caso do Museu das Amazônias, foi criado um comitê de onde nós fizemos parte por 1 ano e meio, desenvolvendo, pensando junto, é esse pensar junto. Então, o Instituto Cultural Vale tem essa questão de ser articulador, e é articulador em prol do todo e de todos. Nós não queremos só fazer da ferramenta de patrocínios um meio de dar visibilidade à marca. Nós queremos promover o crescimento das pessoas, transformação dos lugares, esse crescimento, essa transformação social que a cultura traz,
Então é muito prazeroso de fazer, e é muito prazeroso que você vai vendo essa evolução. Você vai vendo essa evolução acontecer, as pessoas passam a acreditar também. Então, quando você inaugura um museu, as pessoas do lugar começam a se orgulhar dali. Quando você proporciona, nós levamos a Belém, a Floresta Amazônica com a Dalal, e envolvemos, né, dançarinos locais. Você faz com que eles acreditem que eles podem. Sim, eles podem. E depois, quando o Dalal fez aqui no Rio, eles, por conta própria, resolveram vir e participar. Porque foi como se fosse uma semente plantada ali pela Dalal. Vocês podem. E eles vivenciaram uma experiência de estar dançando com uma grande companhia de dança. Coisa que para eles era inimaginável. Então, acho que é esse trabalho que a cultura tem, é plantar essa semente, é estimular, é fazer acreditar, porque o talento está nas pessoas. O nosso papel é criar esses caminhos, né? Isso é maravilhoso, porque, inclusive, é um exemplo de que o Brasil é um continente, mas o Brasil é um só. E você poder juntar o Brasil do Norte com o Brasil do Sudeste, fazer com que todos os brasileiros possam participar de uma obra que é brasileira, e isso é um exemplo maravilhoso e toca a todos. Eu acho que toca a todo mundo a emoção de ver essa junção de dois... aliás, nós temos bailarinos de todos os estados aqui, mas juntar com aqueles que não têm muito apoio, porque não tem muito espaço ainda, que eu espero que venham a ter. É importante porque a gente está falando de conexões entre regiões, né? O Brasil é muito grande. E aí a gente comentou sobre o eixo Rio e São Paulo, mas saber que isso chega e é fomentado também em outras localidades do país, né? Tem muita arte fluindo por lá, precisa desse incentivo, desse apoio. Então, quando você leva o museu para lá, inaugura um espaço novo, você está alimentando aquela região, dizendo assim, isso aqui é possível continuar por aqui, tem potência, vamos fazer isso fluir mais ainda, né? Sim, e é riquíssimo, né? Não tem país mais rico culturalmente do que o Brasil. É verdade. Então, é riquíssimo quando a gente tem e amplia esse olhar para além do eixo Rio-São Paulo, para além da região Sudeste, o que inclusive é uma missão nossa, muito alinhada com o Ministério da Cultura. Nós fazemos esse trabalho, nós operamos na região Norte, na região Nordeste. Então, e não só por isso, porque são regiões riquíssimas em cultura, uma diversidade cultural gigante. Então, nós conseguimos ter esse olhar e fazer essa articulação, né? De levar, de abrir caminhos, seja por meio da dança nós fazemos isso. Se uma companhia de dança chega com uma proposta de uma parceria, nós dizemos sim, mas vamos para Belém, né, Dalal? Vamos para o norte do país. Foi emocionante, vamos... né? A resposta do público foi emocionante para os artistas e acho que para o próprio público, essa troca. Sim. Isso não tem preço, isso é muito, isso é construção do Brasil. Levar o Brasil, né, a um patamar. Sem dúvida, e é um papel nosso tem esse mito, né, de que não, só ali Rio e São Paulo que vai ter público. Não, as pessoas querem ver. Elas estão em todo lugar. Elas estão em todo lugar e a cultura é para todos. Então, a gente ampliar cada vez mais isso. Mas se a gente estudar a história das diversas artes do Brasil, o Norte e o Nordeste têm uma enorme contribuição na literatura, tem enorme contribuição em vários setores. É uma miscigenação riquíssima que produz assim, coisas diferenciadas. O Brasil tem muito mais potencial e tem muito mais riquezas culturais e artísticas do que ele mesmo se der conta. E nós que trabalhamos com a cultura, a gente fica meio que com a missão de revelar, descortinar. Exatamente. Isso. E a gente, no Instituto Cultural, a gente faz esse trabalho inverso também, que a gente chama de itinerância reversa. Então, levamos grandes companhias como Madalal Ascar para o Pará, levamos a Bienal de São Paulo para o Pará, que nunca tinha ido. Essencial. Sim, mas também criamos cenários no Rio de Janeiro para que artistas das regiões Norte e Nordeste possam vir mostrar o seu trabalho. Então, é uma missão muito prazerosa
de abrir esses caminhos, de fazer essa articulação para que todos consigam expor seus trabalhos e para que todos conheçam, né, para desmitificar essa questão de que o talento está concentrado em um lugar. O talento está no Brasil inteiro. Exatamente. Então, irmanar, independente, não é o Pará, não é o Rio de Janeiro, não é o São Paulo, é o Brasil. É o Brasil. É o Brasil. Isso dá força ao Brasil, não somente internamente, mas para o resto do mundo. O Brasil passa a ser um exemplo da gente conseguir juntar todos os artistas e não setorizar, e fazer com que eles construam uma política cultural apoiada por entidades assim como a sua, que é um exemplo, para poder fazer o Brasil crescer e influenciar até através da sua arte o resto do... Fazer arte circular, né, gente? Sim, sim. E unindo, né? A gente tem feito um trabalho que é muito prazeroso de integração da música popular com música de concerto. Então, isso também é todo um trabalho, e dança, então é uma missão. É uma missão. Dalal, o Instituto Cultural Vale tem um papel importante na formação artística, né? Como que você vê a dança também nesse papel de formação das crianças, dos jovens, do público? Eu acho importantíssimo, é um exemplo para todos, para todas as fundações, para todos os institutos, para todas as empresas que possam, porque trazer para o Brasil e trazer para o povo brasileiro uma oportunidade que eles não têm. Não é uma coisa muito fácil. A Europa tem séculos de civilização, nós somos muito jovens ainda e o Brasil está crescendo e precisa de dar oportunidades, porque em todos os lugares do Brasil tem gente com vocação e talento para a música, para a dança, para as artes plásticas, para o teatro. É rico em coisas importantíssimas que se chama a cultura e que faz a história de um país. E a cultura é o complemento da educação. Então, eu acho que são coisas importantíssimas para todos aqueles que dão apoio e que têm essa visão, têm que ser admirados, respeitados e muito agradecidos, porque é a maneira do Brasil crescer mais depressa e se fazer respeitar no mundo, porque um país só se faz respeitar quando ele exporta cultura e arte, porque coisas agrícolas e mantimentos e outros, qualquer país pode fazer. Mas quando você influencia, através da sua arte, da sua cultura, outros povos, você passa a ter uma importância na nossa civilização e no nosso desenvolvimento internacional. Eu acho isso. Sem dúvida nenhuma. Marise, se lembra de alguma história, porque você viaja bastante, vai a vários lugares diferentes do país. Tem alguma história que você olhou e falou assim, essa pessoa teve a vida transformada, ou algum projeto que você acha que é significativo, que você falou assim, isso aqui realmente foi um diferencial, isso aqui foi essencial ali? Tem alguns. A gente tem alguns orgulhos, assim. Nós temos o programa Vale Música, com mais de 1.000 jovens e crianças que são atendidos pelo programa. Então, nós pegamos orquestras. Nós antes patrocinávamos algumas orquestras isoladamente. Maravilha. Um belo dia, nós falamos, não, vamos chamar essas orquestras e fazer uma parceria. Então, nós temos parcerias com orquestras que compartilham a sua expertise com polos musicais que nós patrocinamos. Esse é o programa Vale Música. E tem duas histórias já. Tem uma do Renan, que é um menino, começou menino, em Belém, com nossa querida Glória Caputo, que Dalal conhece. E começou ali estudando e hoje ele é maestro. E ele já foi chamado para ir para a OSESP, em São Paulo. E está com a sua trilha aí já mais independente na sua carreira. Que coisa bonita. Muito bonita, é um orgulho nosso. A gente tem a Ludmila, essa é do Espírito Santo. Começou também ali nos instrumentos, hoje é maestrina. Já regeu no Réveillon de Copacabana. Já regeu nos 30 anos de Chico César. Está aí também com uma trajetória já consolidada como maestrina. Maravilhoso.
Alguns artistas, deixa eu falar de Zimar, um artista maranhense que faz as cazumbas, aquelas máscaras. Nessa itinerância, nessa articulação de trazer arte do norte do país para a região sudeste, nós trouxemos o Zimar para o Arte Rio e hoje Zimar abriu aí uma janela de várias oportunidades e já expõe seus trabalhos das cazumbas maranhenses. Então, é isso, são esses orgulhos que vão nos dando. É isso que nós buscamos. Cria o caminho e quando a gente vê que a trajetória se faz, são vários exemplos. Isso é muito lindo. Principalmente, é um exemplo também para os outros, porque uma só empresa não pode fazer tudo, mas pode dar, assim, mostrar o resultado do desenvolvimento. Se todo mundo fizesse um pouquinho, se todo mundo fizesse, tomasse esse exemplo, o Brasil é um dos expoentes mais ricos e mais versátil e mais cheio de inspirações do mundo no momento. Eu acho que tem tudo. E é preciso que haja várias empresas se inspirando e se espelhando no que vocês fazem, do que o Instituto Cultural Vale faz. Vocês não podem fazer todo o Brasil, mas vocês podem dar o exemplo como estão dando e resgatar talentos que só Deus, a natureza e a genética que dão. A gente não tem controle sobre e que muitas vezes não tem oportunidade. Independente de que classe social nascem, onde estão, nem sempre tem oportunidade de um estudo, de um desenvolvimento, de uma realização. Eu acho isso uma coisa muito importante e talvez o trabalho mais importante que se faz no Brasil no momento. O Instituto Cultural Vale apoia vários projetos diferentes, né? Projetos de dança, de balé, de dança contemporânea, de dança popular. Como é que, para você, na tua visão, esse tipo de fomento auxilia também a fazer essas áreas se desenvolverem ainda mais, né? É um caminho. Nós patrocinamos e apoiamos diversos estilos, né? E todos se conversam. Todos têm o mesmo objetivo. A gente, quando olha, né, lembrando daquela citação de Martha Graham, que ela diz que a dança é uma identidade escondida ali do corpo e da alma. Então, é isso. Cada um também tem ali a sua identidade escondida, com a influência da sua cultura local. Então, é desde um tambor de crioula do Maranhão, que é lindíssimo, é belíssimo, que a gente apoia e a gente vê ali aquela cultura se fortalecendo. Elas dançam, é como se elas dissessem, essa é a nossa história, né? Essa é a nossa cultura, e com orgulho, com brilho no olho. Com certeza. A dança nasce, é inerente ao homem. O som, a música e a dança é uma coisa que nasce com a criança, que você desenvolve ou não, mas é latente. Desde o coração pulsando, antes de nascer, você já ouve o coração da criança. A dança, o ritmo e a música são básicos. Alguns desenvolvem de forma profissional, artística, são mais... Mas todo ser humano tem a capacidade de poder usufruir desse dom que recebe ao nascer, que é a música e a dança. Você gosta mais desse tipo de música, gosta mais daquele, você se identifica com essa dança, mas o ser humano, é ele inteiro complementado. Não é só o físico, não é só a mente, é também a alma, é também o pensamento, é também o sentimento. E tudo isso está embutido na música, na dança e nas outras artes também, sim, no teatro, na forma de se comunicar, de falar. Desde o teatro grego, você vê que é indispensável para o desenvolvimento de um país ele se fazer que a cultura tenha o seu lugar, em todos os lugares, não só em alguns. Sim. Tem muito educador e mestre ouvindo a gente, Marise. Qual o conselho que você dá para que essas pessoas continuem ali nessa missão de levar a arte, de fomentar a arte? Olha, eu acho que para qualquer educador, qualquer pessoa que se propõe a fazer um trabalho desse, é a persistência.
Nós temos feito um trabalho muito intenso desde a criação do Instituto Cultural Vale em 2020, que é um trabalho de formação. E essa formação, ela conversa com isso. É justamente para que as pessoas acreditem que as suas ideias, as suas vocações, sim, possam se transformar num projeto e num caminho real. Então, a gente fez isso ali em 2020, estamos refazendo agora um trabalho de formação, que inclusive, dando um spoiler aqui, agora no final do ano a gente pretende estar compartilhando para todos no site do Instituto Cultural Vale, para produtores culturais, aonde tem um pouco de você olhar aquela vocação, aonde você quer chegar, como você vai formatar esse projeto e como que também, é claro, você vai buscar viabilizar, seja pelas leis incentivadas, enfim. Feito isso, a gente tem muito disso, Roberta, esse trabalho de como incentivador dessa educação, dessa formação, é a persistência e para os educadores, eu diria que é um olhar, que tem que ser um olhar ali quase que cirúrgico, um olhar para o outro, genuíno. Qual é a fragilidade que se tem aqui? O que essa pessoa precisa? Às vezes um vai se sobressair mais em uma parte, o outro menos, às vezes por uma timidez, às vezes, Dalal pode falar melhor do que eu disso, às vezes tem aquele aluno que tem um talento gigante, mas ele ainda está um pouco impedido pela timidez, ele precisa se libertar, ele precisa ser estimulado, ele precisa acreditar. Então são vários vieses aí de empoderamento, de engajamento. Então o educador, ele não pode, a meu ver, pensar só na técnica. Não, ele certeza. tem que ter aquele olhar mais sensível. O talento está ali, mas é um olhar para o outro do que ele precisa, né? Que a gente diz, a gente segura na mão, vamos lá, vai dar certo. Fazer acreditar. Os artistas muitas vezes têm receio, né, de chegar perto da empresa, de pedir o patrocínio, né, por conta até da liberdade criativa. Porque vai receber ali um patrocínio e fica assim, o que será que eu posso fazer em cena, o que eu não posso? Vai me tolir, não vai? Mas como você vê essa relação entre o patrocínio e a liberdade criativa? Patrocínio, ele é um apoio ao projeto do outro. Então tem que ter um respeito à idealização do outro. É claro que as empresas têm suas estratégias, cada empresa tem o seu recorte do que ela patrocina. Nós acreditamos nesse poder transformador da cultura, então nós patrocinamos música associada à formação, dança associada à formação, patrimônios materiais e imateriais e circulação de manifestações artísticas, como teatro, como circo. Então, nós temos esse recorte. Cada empresa tem o seu recorte. Mas dentro de cada recorte, uma empresa precisa ter um olhar também com respeito ao outro. Até porque quando se fala de recursos incentivados, é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos falando de recursos públicos. Então, é um olhar que não pode haver Pode haver, sim, numa seleção, uma certa proposta se enquadra à estratégia da empresa ou ela não se enquadra à estratégia da empresa. Mas não censura. E é bom você falar disso porque eu estou aqui pensando, então, ok, eu posso criar o que eu quero, mas o que eu, como artista, preciso ter ali no projeto, algo que chama a atenção de vocês, os critérios, valores, que vocês olham e falam assim, esse projeto vale receber esse incentivo. Quais são os critérios e valores que pulam ali para vocês na hora dessa seleção? Eu estou querendo saber essa dica, porque todo mundo que assiste quer saber disso. Você pode imaginar o número de propostas, pedidos e coisas que vocês devem receber. Mas tem diferenciais, que vocês olham e falam assim, isso aqui vale. O papel, eu acho, isso é muito, tem que ser dito, o papel mais importante
é o exemplo que a empresa dá, que o Instituto Cultural dá para o mundo brasileiro. Porque ele está fazendo com que o Brasil está crescendo na educação e na cultura e valorizando todas as riquezas humanas que o Brasil tem dentro da arte. E isso é muito bom. Isso é uma coisa que devia ser inspirador, copiado, talvez trabalhado de outra forma, mas é um leque enorme. A cultura é um leque enorme. Você pode escolher lá o setor que você gosta, mas só de dar a possibilidade de seres humanos que recebem dos céus o talento, condições e querendo, de qualquer classe social, querendo se realizar e abrir as portas para que isso aconteça, que possa estudar, que possa se preparar, é uma satisfação e um retorno muito grande. É preciso ter um olhar muito generoso e muito de construção do futuro do Brasil. Eu acho isso, não sei. Sim, eu acho que para quem propõe um projeto é muito importante olhar as empresas. Tem que ter uma leitura. Quem é esse parceiro que eu estou buscando? Quem é essa empresa? Para ver também uma certa aderência da proposta à empresa. Então nós, por exemplo, claro que adoramos assistir um espetáculo, mas o nosso recorte não é patrocinar somente o espetáculo pelo espetáculo. Nós sempre, quando uma pessoa chega com uma proposta, eu quero fazer um espetáculo de dança, nós dizemos, sim, vamos fazer, mas vamos fazer formação? Você pode compartilhar os seus conhecimentos com as pessoas? Você Tem que ter pode legado. fazer uma oficina? Legado, né? Tem que ter legado. Tem que ter legado. Então, no nosso caso, isso é um critério. Então, é muito importante. Quem é esse parceiro que eu estou buscando? Qual é o recorte que ele apoia? Para que sejam propostas também, projetos mais aderentes. Né? No nosso caso, legado, formação, valorização dessa diversidade cultural brasileira regional. Que tenha princípio, meio e fim, e que a coisa resulte, que traga resultado, que construa alguma coisa. Sim, proporcione geração de renda, que proporcione desenvolvimento local, que proporcione conhecimento. É legado. Isso você vê logo e valoriza, né? Porque é isso Sim. que faz a construção de fato, né? A formação artística, cultural, né? Sim, porque acaba tendo um poder multiplicador. É aquele projeto que ele se multiplica. Vai ter outras contribuições. Tem outras Através disso vão ter outras contribuições. É isso. Qual é a mensagem, então, que você deixa final para os professores, pesquisadores, criadores aqui de arte do país? Todo mundo querendo aí também um pouco de incentivo, mas qual é a sua mensagem final para essas pessoas, para esses artistas? O nosso Brasil ele é muito rico culturalmente e nós temos percebido um aumento gigante do número de propostas. Então, eu diria que as pessoas têm que refinar aí suas propostas com objetivos muito claros. Não é fazer o projeto por fazer o projeto. Os objetivos têm que ser claros. Onde eu quero chegar? Qual a minha proposta? Qual o resultado? Qual o público que eu vou impactar? Que resultado esse público? Que legado esse projeto vai deixar? Tem que ter uma coerência no princípio, meio, fim, e uma clareza muito grande nas propostas. É muito importante que uma proposta tenha clareza. Às vezes nós ainda recebemos alguns tipos de propostas que não são muito claros. Então, clareza, objetividade, resultado esperado são fundamentais. E que tenha uma continuidade, que dali resulte alguma coisa, que não seja uma coisa que termine
do momento, mas que sim uma coisa que passe a construir e possibilitar e abrir portas para o futuro. Uma continuidade, isso é muito importante, projetos que permitem ter uma continuidade, seja pela mesma entidade ou por outras, mas que tenham uma continuidade. Sim. Tem muita conversa aí sobre incentivo de arte e cultura no país, mas a gente tem tempo. Então, quero te agradecer pela presença aqui conosco. É um prazer conversar sobre isso contigo, viu? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço essa oportunidade que eu estou dando através do programa de ter uma pessoa como você para que o público das artes e da cultura possa compreender e receber todas essas informações. Isso vai ser assim maravilhoso, porque vamos fazer crescer toda essa cultura do Brasil. E gostaria muito que o Instituto Cultural Vale, através de pessoas como você, possa servir de exemplo e de inspiração para outras empresas também participarem, fazer crescer, os artistas brasileiros terem uma oportunidade, durante seu pouco período de vida, de existir e de marcar seu tempo e sua passagem e dar alguma coisa para o seu próprio país. Sim, e te agradecer por essa parceria e que você continue inspirando outros para que a dança seja sempre uma ferramenta de inclusão, de empoderamento, de crescimento. Muito obrigada. Vamos continuar fazendo arte. Continue conosco também, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal, comenta. A gente se vê.